E aqui temos, assistindo aqui na tribuna do Senado, nessa tarde, a presença honrosa dos amigos Jamison Machado e Jadson Machado, lá do portal Itinet, de Itabaiana, minha cidade natal, com muito orgulho. Obrigado, Jadson. Obrigado, Jamison, pela presença de todos vocês. Senhor presidente, colegas senadores, estamos quase nos despedindo do Senado Federal. Porém, antes de mais nada, gostaria de dizer da honra de estar aqui, de representar o meu povo e a minha gente durante esses 8 anos de mandato, convivendo com os nobres colegas, trocando ideias, experiência, sobretudo trabalhando de forma incansável para dignificar os mais de 600 mil votos de confiança que recebi há 8 anos atrás. Cheguei até aqui, oriundo da Câmara dos Deputados, com o desejo e a determinação de fazer ainda mais, diante do que fosse possível para melhorar o nosso país, com um olhar especial e diligente para o meu estado, o estado de Sergipe, e a qualidade de vida de todos aqueles que lá vivem. Enganam-se, senhor presidente, os que pensam que a pobreza e a miséria nascem do nada. Em verdade, ambas são sintomas incontestáveis de que as coisas vão mal no tecido social. Por isso, tomei para mim a missão de sair do centro cirúrgico, dos consultórios, há mais de 2 anos, e estou aqui no Congresso Nacional, cuidando, ao meu entender, da maior de todas as dores, que é a dor social, a dor coletiva, a dor que atinge milhares, quem sabe milhões de pessoas de uma vez só. A dor do desemprego, da violência, da falta de uma saúde digna, de um transporte coletivo digno, enfim, das inúmeras mazelas e sofrimentos que, infelizmente, em pleno século XXI, milhares, milhões de famílias brasileiras ainda vivem diariamente. Colegas senadores, ao longo dos meus mandatos, contemplei, independentemente da bandeira partidária, os 75 municípios do meu estado, os 75 municípios do meu estado de Sergipe com emendas parlamentares, que visassem benefícios concretos para aquela comunidade, seja apadrinhando a indicação de emendas de bancada, e aqui cito como, por exemplo, minha histórica luta para a construção do Hospital do Câncer em Sergipe, que começou ainda na Câmara dos Deputados e que, lamentavelmente, até a presente data, não saiu do papel. Pois é, João, coloquei emenda para os 75 municípios do meu estado. E é fácil comprovar. Talvez seja um dos poucos, se não o único parlamentar de todo o Congresso Nacional a ter um site com o mapa do meu estado, onde ali tem cada cidade e você clica na sua cidade e você vai ver o que foi possível fazer. A transparência vivi com rigor extremo ao longo dos meus mandatos. Fato é que, ao longo dos 2 mandatos, destinei mais de 500 milhões de reais para todos os municípios sergipanos. Senhor presidente, termino o mandato carregando, dentre as inúmeras alegrias, uma tristeza, uma enorme tristeza. Apesar do imenso empenho e da destinação de mais de 200 milhões de reais para o governo de Sergipe, com a finalidade de construir e equipar o Hospital do Câncer, como mencionei anteriormente, infelizmente, o hospital não saiu do papel. Uma parede sequer foi construída. Emendas foram perdidas, mas o governo do estado tem quase 100 milhões de reais na sua conta à disposição para construir esse importante hospital para todos nós sergipanos. Afinal, em Sergipe nós temos cerca de 10 mil casos novos de câncer a cada ano. Contudo, também por intermédio de emendas, destinei verbas para que possibilitar a implantação de unidade fixa do Hospital de Câncer de Barretos. E aqui parabenizo o meu amigo, seu Henrique Prata, pelo seu aniversário. Hoje é aniversário do meu Henrique Prata, lá em Barreto. Forte abraço, Henrique. Obrigado pela unidade do câncer que você instalou lá no município de Lagarto e pela carreta da prevenção, que visita semanalmente os inúmeros municípios sergipanos, fazendo a melhor e a mais barata de todas as medicinas, que é a medicina preventiva. Senhor presidente, colegas senadores, Jamison, que aqui está, além de ter contribuído e ajudado a todos, ou quase todos, hospitais do meu estado com emendas.
Os valores que foram designados a cada um dos municípios sergipanos tiveram como propósito investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana, agricultura, esporte, transporte, turismo e cultura. E nesse quesito, senhor presidente, o quesito da cultura, gostaria de mencionar as emendas que destinei para as dezenas de filarmônicas do meu estado. São quase 50 filarmônicas que, junto com o deputado André Moura, contemplamos ao longo do nosso mandato. 50, senhor presidente. É importante mencionar, colegas senadores, que a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que é de Itabaiana, nossa cidade, Jamerson, cidade onde nasci, da qual tenho muito orgulho, tem origem datada do século XVIII, exatamente em 1745, sendo a mais velha do país e talvez a segunda ou a terceira mais antiga de toda a América Latina. A partir do grupo musical religioso Orquestra Sacra do padre português Francisco da Silva Lobo, no ano de 1879, foi convertido em Filarmônica Eufrosina pelo maestro e tenente Samuel Pereira de Almeida e, finalmente, em 1897, recebe o nome de Filarmônica Nossa Senhora da Conceição pelo maestro Francisco Alves de Carvalho Júnior. Uma filarmônica que nos orgulha e que já teve 1.000 alunos, ou mais de 1.000 alunos, alunos de todas as idades, dos 8 anos aos 80. Interessante citar que nomes ilustres da historiografia sergipana participaram dessa instituição. A exemplo do jurista Tobias Barreto de Menezes, de José Calazans, de José Sebrão de Carvalho, reconhecida como utilidade pública municipal, estadual e federal. Ao longo de sua história, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição tem contribuído com o desenvolvimento sociocultural da cidade de Itabaiana e, por que não dizer, do estado de Sergipe, por intermédio da sua música. Como já disse, já teve mais de 1.000 alunos de diversas idades, dos 8 aos 80. Nesse interim, senhor presidente, colegas senadores, juntamente pelo trabalho desenvolvido nesta casa em 2014, fui indicado como o melhor senador do Brasil, pelo ranking do Progresso, avaliação anual objetiva do desempenho dos senadores e deputados, feita pela revista Veja, em parceria com o Núcleo de Estudos sobre o Congresso NECOM, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, a IESP, o EGE, notícia que recebi com muita alegria, mas, sobretudo, com muita humildade, por acreditar ser um dos indicadores que estava cumprindo bem a missão a qual fui destinado pelo povo do meu estado. Aqui no Senado Federal, apresentei ao longo deste mandato cerca de 89 projetos, proposituras, entre projetos de lei do Senado e propostas de emenda à Constituição, tentando contemplar todas as áreas de interesse do povo brasileiro. Gostaria, senhor presidente, rapidamente de citar algumas propostas de emenda à Constituição, a exemplo da PEC 42 de 2017, que altera a Carta Magna para inserir os hospitais públicos universitários como destinatário de percentual de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária. A PEC 28 de 2015, que altera o artigo 208 da Constituição Federal para garantir a progressiva universalização da educação básica em tempo integral. A PEC 66 de 2015, que dispõe sobre a atualização monetária dos espaços federais aos municípios, além da PEC número 6 de 2013, que acrescenta o artigo 75A da Constituição Federal para criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Colegas senadores, apresentei a esta casa 76 projetos de leis. São muitos, é fato, não poderia citar todos, mas gostaria de mencionar alguns que acredito da importância extrema, como é o caso do PLS 255/2016, que concede às pessoas comprovadamente diagnosticadas com microcefalias causada pelo vírus da Zika o direito ao recebimento de pensão especial de caráter mensal e vitalício, em conformidade com as regras que especifica, a exemplo daqueles da síndrome da talidomida na década de 50, que também tem pensão alimentícia, porque esses pacientes, senhor presidente, precisarão de um cuidado especial ao longo das suas vidas. Entretanto, não poderia deixar de citar o PLS 291/2016, que altera a lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, para estabelecer 70% dos valores arrecadados na celebração de acordo de leniência pelo poder público sejam aplicados na saúde pública, senhor presidente. Dessa maneira, senhor presidente, os colegas senadores, despeço-me desta casa com a certeza do olhar atento às demandas do meu país e do meu dever cumprido. E finalizando,
gostaria de citar José Luiz Peixoto, um autor português da atualidade que, em uma de suas obras, escreveu, abre aspas, devagar, o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo, o amor transforma-se em tempo, a dor transforma-se em tempo. Fecha aspas. Sem dúvida, o tempo que aqui passei se transformará em uma das mais ótimas lembranças de toda a minha vida, senhor presidente. Sensação de dever cumprido. Para mim sempre foi ter um mandato de senador, uma missão. E lhe digo com toda honestidade, uma missão honrosa, mais difícil até, muitas e muitas vezes, do que a missão de ser médico. Porque tratar da dor individual, um por um, é muito mais fácil do que tratar da dor coletiva, do sofrimento de todos. Mas eu sou um daqueles, senhor presidente, finalizando, que acredito que esse país tem jeito, porque temos o privilégio de pisar o melhor solo do planeta. Deus não esqueceu do povo brasileiro. O que falta, realmente, é aprendermos cada vez mais a responsabilidade da escolha, a responsabilidade por um destino muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela generosidade do tempo.